A Bíblia não começa com paz. Começa com destruição. Logo após declarar que Deus criou os céus e a terra, o texto sagrado imediatamente muda, sem aviso, para um mundo sem forma e vazio, envolto em escuridão, submerso em águas caóticas. Algo não está certo. Este não é o início de uma criação perfeita, é o resultado de algo muito mais antigo, algo catastrófico. E é isso que este vídeo irá expor. O que aconteceu entre Gênesis 1 e 2 pode mudar tudo o que você pensa saber sobre as origens do nosso mundo. Não se trata apenas de teologia. Trata-se de uma guerra espiritual que antecede a humanidade. Uma guerra que moldou o próprio solo em que pisamos. Uma rebelião que reescreveu o destino da Terra antes mesmo de Adão dar seu primeiro suspiro. Ao final deste vídeo, você não apenas entenderá o que pode ter acontecido, como também entenderá por que está aqui. Vamos começar pela brecha na história. Gênesis 2 diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o texto original em hebraico é muito mais perturbador do que a maioria das bíblias em inglês sugere. A frase Tohu Ve'abohu não descreve matéria-prima esperando para ser moldada, mas sim devastação, caos, ruína. É o tipo de linguagem usada em outras partes da Bíblia para descrever o julgamento divino após a destruição de algo. Isso nos leva a uma pergunta séria. Um Deus perfeito criaria algo arruinado. O Deus da Bíblia é um ser de ordem, não de desordem, de luz, não de trevas, de vida, não de esterilidade. No entanto, no versículo 2, somos imediatamente confrontados com um planeta que parece julgado, não sendo formado, mas já quebrado. E então, silêncio. Uma pausa estranha e significativa nas escrituras com a qual teólogos ao longo dos séculos têm lutado. É aqui que começa a teoria do lacuna. É a ideia de que existe um período de tempo significativo incalculável, possivelmente eras, entre Gênesis 1 e 2. Não apenas tempo, mas eventos. Eventos devastadores. Uma criação anterior, uma rebelião cósmica e, acima de tudo, um julgamento divino que transformou a Terra em um vazio, um campo de batalha espiritual enterrado na escuridão, aguardando restauração. Se isso for verdade, então a criação de Adão não foi o começo de tudo, mas um segundo capítulo, um reinício, uma nova missão posta em movimento depois que algo terrível já havia acontecido. E, de repente, Gênesis não é mais apenas uma história de começos. É a história da reconstrução após a guerra. Antes do Éden florescer, algo já havia sangrado. O mundo acolhedor e ordenado descrito de Gênesis 1:3 em diante não era uma tela em branco, era um local de reconstrução. O ato de abertura da Bíblia não é sobre o nascimento de um planeta, é sobre o resgate de um. E enterrado nesse projeto de restauração está o vestígio de algo muito mais antigo, uma criação que caiu antes da humanidade se erguer. Teólogos linguistas há muito apontam para o tom inquietante de Gênesis 2. A frase hebraica Tohu Ve'abohu aparece novamente em Jeremias 4:23, onde é usada não para descrever os primórdios, mas as consequências da ira divina. Ali, o profeta observa em uma visão uma nação julgada se tornar sem forma e vazia mais uma vez. A mesma frase, a mesma imagem, mas agora, com o julgamento escrito na paisagem. Portanto, quando Gênesis usa essa frase, não é inocente, é um sussurro das ruínas. A segunda frase do versículo é ainda mais sombria. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas a palavra trevas aqui não significa apenas a falta de luz solar. Em hebraico, é shushek, um termo que, em toda a Bíblia, está imbuído de peso espiritual. Está ligado à peste, ao exílio, à distância divina. Esta não é a escuridão silenciosa da meia-noite. É a sufocação espiritual e densa de um planeta sob julgamento. E quanto ao abismo, o Teol não é apenas água, é o abismo. O mesmo conceito usado mais tarde na Bíblia para descrever o submundo, a prisão dos anjos caídos, o lugar onde o inimigo é lançado e acorrentado. Em Gênesis 2, a superfície da terra não é apenas caótica, ela paira sobre um abismo espiritual. Algo cataclísmico aconteceu aqui e deixou cicatrizes. Isso pinta um quadro completamente diferente da terra antes do Éden. Não um mundo jovem e inocente esperando para ser moldado, mas um mundo antigo, quebrado, condenado, espiritualmente poluído. Uma cena de crime. E se houve um crime, deve ter havido uma guerra. Mas quem lutou? Quem caiu? E por quê? Para responder a isso, precisamos voltar ainda mais no tempo, não a Gênesis, mas a Jó, Isaías e Ezequiel. Livros que revelam vislumbres de uma ordem celestial muito mais antiga que o Éden. Uma época em que os filhos de Deus gritavam de alegria, e quando um deles se ergueu com orgulho. E é para lá que vamos agora. Antes que o homem desafiasse a Deus, um anjo fez, e não qualquer anjo. Ezequiel 28 chama de querubim ungido que cobre. Ele estava perto do trono. Ele andava entre as pedras flamejantes do céu, perfeito em beleza, irrepreensível em seus caminhos, até que se encontrou iniquidade nele. Isaías 14 lhe dá uma voz
vangloriando-se, alcançando, ousando rivalizar com o Altíssimo. Ele diz: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, farei-me semelhante ao Altíssimo. Isso não era apenas orgulho, era insurreição. E este ser, outrora chamado de estrela da manhã, se tornaria a própria personificação da corrupção, Lúcifer, o adversário. Mas essa rebelião não aconteceu na terra, não a princípio. Ela nasceu no céu, nas cortes do Todo-Poderoso. E quando o julgamento caiu, caiu com força. Apocalipse 12 descreve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram. Lúcifer e os seus foram expulsos. E se ouvirmos com atenção, Gênesis ecoa as consequências. Porque quando você lê trevas cobriam a face do abismo, não está apenas lendo sobre a ausência de luz. Você está testemunhando as consequências dessa queda. A terra se tornou o palco do exílio. Uma prisão, um campo de batalha, um reino selado onde os rebeldes eram confinados sob decreto divino. Judas 1:6 confirma essa realidade assustadora. Aos anjos que não se mantiveram em sua própria posição de autoridade, eles têm mantido em prisões eternas, em trevas tenebrosas. Esses não eram espíritos comuns. Eram antigos governantes, seres com posição, com conhecimento, agora despojados, presos, aguardando julgamento. E se a terra, em Gênesis 1:2, não estiver sendo apresentada, mas revisitada, um lugar julgado, repleto de ecos de uma guerra celestial, um território marcado não pela criação, mas pelo confronto. E quando Deus paira sobre as águas, quando seu espírito paira sobre o caos, não é apenas arte, é recuperação. É um rei retornando para retomar um campo de batalha. Isso redefine a criação por completo. Quando Deus disse, haja luz, ele não estava apenas dando início à física. Ele estava declarando guerra às trevas que ousaram contaminar seu cosmos. Ele estava iniciando um segundo começo que envolveria não apenas forma e função, mas um plano, uma mensagem, um ato redentor. Mas qual seria o papel dos humanos em um universo já ferido? E por que Deus escolheria este mundo quebrado, este reino julgado, para plantar sua imagem? Essa resposta é ainda mais ousada. Quando Deus formou o homem, ele não estava apenas esculpindo argila. Ele estava fazendo uma declaração. Uma declaração às trevas que haviam contaminado sua criação. Uma declaração aos seres rebeldes expulsos do céu. Uma declaração de que, apesar do caos, seu propósito prevaleceria. Gênesis 1:26 é muito mais que beleza poética. É um trovão em meio ao silêncio. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em um mundo que havia testemunhado uma queda celestial, onde a luz divina havia se rebelado e se transformado em sombra, Deus não simplesmente reiniciou a criação, ele a intensificou. Ele não apenas restaurou o que havia sido perdido, ele introduziu algo novo. Os humanos não foram criados como anjos. Anjos foram trazidos à existência por meio da palavra. Mas o homem foi formado. E mais do que isso, o homem foi inspirado. Gênesis 2:7 diz, e Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aquele momento foi sem precedentes. Nem mesmo os anjos receberam aquela intimidade. Aquele sopro não era oxigênio, era identidade. Deus implantou algo de si mesmo no homem, uma marca eterna. Um reflexo não apenas de design, mas de relacionamento. É por isso que a serpente aparece tão cedo na história. Ela não estava improvisando. Ela não estava apenas tentando duas pessoas inocentes por diversão. Ele reconheceu algo. Ele viu que Deus havia colocado um novo tipo de ser no território que ele outrora vagara livremente. Um ser não apenas com autoridade, mas com um vínculo com o Criador que ele, Lúcifer, nunca teve. A imagem de Deus no pó. O sopro do céu em um vaso de terra. E isso o aterrorizava. O Jardim do Éden não era apenas um paraíso. Era uma base estratégica. Uma embaixada sagrada. Deus colocou a humanidade no coração de um território que havia presenciado a guerra e deu a ela o mandato de subjugar e governar. Mas governar o quê? Subjugar o quê? Não eram instruções para acariciar animais e plantar flores. Eram termos militares. O Éden era pacífico, sim, mas cercado por um deserto que ainda ecoava com rebelião. Adão e Eva não eram apenas zeladores. Eles eram representantes divinos posicionados na linha de frente de uma restauração cósmica. E quando a serpente veio, ela veio para destruir aquela missão antes que ela pudesse começar. Mas mesmo assim, mesmo no momento do fracasso, Deus não abandonou seu plano. Gênesis 3:15 não é apenas uma maldição sobre a serpente, é um grito de guerra. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a dela. Ela lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esta é a primeira profecia de Cristo. Uma promessa não dada em um templo ou em uma montanha, mas nos destroços de uma missão fracassada. Deus já tinha a Redentor em mente. Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que antes do Éden, antes de Adão, antes mesmo da restauração em Gênesis 1:3, o plano já estava vivo.
Deus não estava reagindo ao caos. Ele estava escrevendo a redenção nos próprios ossos do tempo. A criação do homem não foi um começo suave, foi uma inserção violenta em um mundo sitiado. E através daquele frágil vaso de pó, Deus demonstraria algo que nenhum anjo jamais poderia demonstrar: graça. Há um silêncio na Bíblia que ruge mais alto que um trovão. Ele não existe no que está escrito, mas no que não está. Uma pausa, uma fratura, um espaço velado entre o princípio. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E nessa pausa, podemos encontrar uma era inteira perdida na memória humana, mas não no registro divino. Ao longo das Escrituras, há sussurros de um tempo anterior a Adão. Indica que algo grandioso, algo terrível, precedeu a criação do homem. Em Jó 38, Deus pergunta: onde você estava quando lançava os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Filhos de Deus? Antes de Adão? Antes do jardim? Isso não era uma metáfora. Esses eram seres conscientes e inteligentes, testemunhas do lançamento dos fundamentos da terra. Eles não faziam parte da humanidade. Eles eram algo completamente diferente. E se eles estavam se alegrando no início, o que testemunharam depois? A Bíblia nunca afirma ser exaustiva. Na verdade, seus silêncios são frequentemente deliberados. Provérbios 25, 2 nos diz: a glória de Deus é encobrir uma questão, esquadrinhá-la é a glória dos reis. A história não está faltando, ela está escondida. Sobrepostos aos livros de Jó, Isaías, Ezequiel, Judas, Apocalipse, há peças de um quebra-cabeça, fragmentos de uma guerra esquecida, de seres que deixaram seus reinos designados, de lugares profundos reservados para correntes e trevas, de uma prisão espiritual, Teon, sob as águas, onde o julgamento ecoa nas profundezas. 2 Pedro 3, 5, 7 fala do mundo que então existia perecendo pelas águas. Muitos associam isso a Noé, mas outros, cuidadosamente, sugerem que se refere ao mundo antes de Adão. Um mundo julgado antes que a humanidade respirasse. Um mundo coberto de trevas, esperando que Deus fale novamente. Porque Deus colocaria a humanidade em um planeta marcado pela rebelião. Porque essa é a sua natureza. Ele restaura o que está quebrado. Ele recupera o que foi roubado. Ele entra no campo de batalha, não depois da guerra, mas no meio dela. Sua própria existência é uma declaração de que ele não abandonou este mundo. Você nasceu em uma história que não começou com você, mas que pode muito bem ser completada por meio de você. E isso nos traz ao presente. Um mundo ainda ecoando com o caos, ainda carregando as sombras de uma rebelião antiga, ainda oscilando entre a ordem e a desordem, a luz e a escuridão. E, no entanto, o Deus de Gênesis 1, 3 ainda está falando: haja luz. Não apenas uma vez, não apenas no Éden, mas em cada lugar escuro, em cada coração ferido, em cada era que se sente perdida além da redenção. O silêncio entre os versos nunca era vazio. Era sagrado, repleto de história, preenchido com um plano tão vasto que exigiria eras para se desenrolar. E ainda está se desenrolando. Muito antes de os pés de Adão tocarem o solo, a cruz já havia projetado sua sombra. Não foi uma reação ao pecado. Não foi o plano B. Estava lá, desde o início. Apocalipse 13:8 revela uma verdade que distorce o próprio tempo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que, antes mesmo que as árvores do Éden crescessem, antes que as estrelas pairassem no céu, antes que as trevas cobrissem a face do abismo, Deus já havia decidido redimir. Não apenas criar, mas resgatar. E isso muda tudo. Significa que Deus sabia. Ele sabia que Lúcifer cairia. Ele sabia que a terra se tornaria um campo de batalha. Ele sabia que a humanidade, quando formada, seria testada e fracassaria. E ele ainda escolheu falar: haja luz. Não por ingenuidade, não por desespero, mas por amor com previsão. Esta é a natureza de Deus. Ele não espera a perfeição para agir. Ele entra nas ruínas e começa de novo. Ele planta sementes nas cinzas. Ele constrói esperança em meio ao colapso. Quando ele criou o homem, ele já carregava o sacrifício em seu coração. Quando ele soprou a vida em Adão, ele já tinha visto a cruz no monte. Quando ele colocou a humanidade no Éden, ele sabia que o Éden seria perdido. Ainda assim, ele acreditava que valeria a pena. Por quê? Porque seu propósito nunca foi preservar a inocência. Tratava-se de revelar glória. O tipo de glória que brilha através das cicatrizes. O tipo de força que ressuscita da morte. O tipo de amor que vence não evitando a dor, mas superando-a. O inimigo pensou que sua rebelião arruinou tudo, mas ele subestimou o autor. Porque o que Satanás quebrou, Deus usou como tela. O que ele corrompeu, Deus destinou à redenção. E o que ele tentou silenciar, Deus transformou no mais alto grito de misericórdia que o universo já ouviu. O plano não era apenas que o homem sobrevivesse. Era que o homem se tornasse a própria imagem da graça. Um testemunho vivo de que Deus não apenas cria beleza, ele a restaura. É por isso que a batalha espiritual é tão intensa.
O inimigo não está lutando contra você porque você é fraco. Ele está lutando contra você porque sua existência o desafia. Você é uma testemunha da luz que ele tentou extinguir. Você, humano, feito do pó, carrega o sopro do Todo-Poderoso. Você é a continuação de uma guerra que começou antes do tempo. E sua obediência, sua fé, sua resiliência, elas ecoam em reinos que você não pode ver. O céu está observando, o inferno também. E sua vida faz parte de uma história que os anjos anseiam por entender. O planeta em que você está não é apenas um lar, é uma mensagem. Cada nascer do sol, cada montanha, cada onda quebrando na praia, nada disso é aleatório. Esta terra passou pelo fogo, pela escuridão, pelo julgamento. Ela carregou anjos, testemunhou rebeliões, hospedou o próprio Deus e ainda permanece. A Bíblia não apresenta a Terra como um objeto passivo flutuando no espaço. Ela é uma testemunha ativa, um território sagrado marcado pela memória cósmica, um lugar onde o céu tocou o solo e a guerra manchou os céus. É onde Lúcifer caiu, onde o homem se ergueu, onde Deus caminhou e onde a redenção começou. Até mesmo a estrutura de Gênesis reflete esse mistério. A criação não se desenrola do nada, mas do caos. A narrativa começa na desolação, então, dia após dia, Deus fala vida no vazio. Ele separa a luz das trevas, a ordem da confusão, o propósito do vazio. Cada ato de criação é mais do que estético, é uma restauração simbólica, uma coreografia divina de reconstrução do que havia sido devastado. A luz é evocada, não do sol, que só apareceria no quarto dia, mas a presença de Deus. As águas são divididas, não por serem abundantes demais, mas porque um dia engoliram tudo. A terra seca aparece, revelando que foi soterrado pelas enchentes. A vegetação, depois a vida, depois o homem. Passo a passo, a criação marcha de volta à ordem divina. Este é o ritmo de Deus. Ele não apenas cria, ele recupera. E quando ele diz é bom, ele não está admirando uma beleza aleatória. Ele está declarando vitória sobre o caos que antes reinava. Cada frase é um selo, um lembrete de que as trevas não têm a última palavra. Mas mesmo enquanto ele restaura, o inimigo persiste. A entrada da serpente no Éden é abrupta, mas intencional. Ela não surgiu do nada. Já estava lá, contida, mas observando, esperando. O Éden não era uma fantasia. Era uma linha de frente. E Adão e Eva não eram apenas cuidadores de plantas. Eles foram nomeados administradores de um mundo restaurado, colocados entre reinos como representantes de uma nova ordem. Seu fracasso não foi apenas um tropeço moral, foi uma brecha espiritual, uma reabertura da ferida. Mas, mais uma vez, Deus não abandonou o campo. Ele redobrou a aposta. Ele profetizou a redenção. Ele prometeu uma semente. Ele sussurrou sobre um rei vindouro que não falharia. Um segundo Adão. Uma imagem perfeita. Alguém que não apenas caminharia pelo jardim, mas esmagaria a cabeça da serpente sobre ele. Este é o tom das Escrituras. O resgate está escrito em seu ritmo. A redenção está gravada na terra. A terra não é apenas o cenário, é o testemunho. Das águas julgadas de Gênesis ao lago de fogo em Apocalipse. Do vazio sem forma à cidade santa que desce. Do sopro em Adão ao sangue de Cristo. Este mundo tem sido a tela de Deus para sua maior obra-prima, a graça. E se ele fez tudo isso para restaurar um planeta, imagine o que ele pode fazer com uma alma. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas sua história é moldada pelo mesmo padrão que moldou o universo. Sem forma, vazio, coberto de escuridão, até que Deus fale. Gênesis 1:2 não é apenas sobre o começo do mundo, é sobre começos em meio à ruína. É sobre o que Deus faz quando tudo parece irreparável, quando não há mais estrutura, sem direção, sem esperança. E talvez seja onde você está agora. Sua vida parece aquele vazio. Algo aconteceu, algo se estilhaçou. Talvez você nem saiba quando ou como, mas o que você está vendo agora parece quebrado além do reconhecimento. Como se você estivesse em silêncio entre o que costumava ser e o que poderia ser. O mesmo silêncio que pairava sobre o caos antes de Deus dizer, haja luz. Mas aqui está a verdade. Esse tipo de silêncio nunca é o fim da história. É a preparação. Porque a voz que criou galáxias a partir da ruína é a mesma voz que ainda fala. Não com barulho, mas com poder. Não para lembrá-lo de seus fracassos, mas para chamá-lo para fora deles. E assim como a criação não foi um ato único, a restauração também não o é. Deus ainda cria. Ele ainda respira. Ele ainda traz ordem ao caos. Ele fez isso com o universo. Ele fez isso com a Terra. Ele fez isso com a humanidade. E ele pode fazer isso com você. Você não é um erro. Você não está atrasado. Você não está fora do plano. Você está na tensão entre os versos. Você está no silêncio entre a queda e a voz que vem em seguida. O mesmo espírito que pairava sobre as águas em Gênesis se está pairando agora. Não sobre oceanos, mas sobre você. Sobre suas dúvidas, sua dor, seu passado. Esperando. Pronto. Porque é aí que ele começa. Não no topo da montanha, mas na base. Não na perfeição,
mas em pedaços, não com aplausos, mas com cinzas. E quando ele fala, tudo muda. A luz aparece, a escuridão recua, a ordem surge. E o que antes parecia uma história de destruição se torna um testemunho de libertação. Então, talvez hoje não seja o seu fim. Talvez seja o seu Gênesis. E talvez aquele sussurro que você ouve no fundo da sua alma, aquele que se recusa a deixá-lo desistir, seja a mesma voz que certa vez disse sobre um mundo em ruínas: haja luz. Através da vasta linha do tempo da eternidade, um padrão se repete. Não por acidente, não por coincidência, mas por desígnio. Deus permite o colapso. Então entra nas ruínas. E de dentro dos escombros, ele constrói algo ainda maior. Aconteceu com a terra, deixada desolada, envolta em escuridão espiritual. E então, Deus proferiu luz sobre ela. Aconteceu no Éden. O homem caiu. A confiança foi quebrada, mas Deus semeou uma profecia diretamente na maldição. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Aconteceu novamente na cruz, onde o Salvador estava pendurado, ferido e ensanguentado, e a escuridão mais uma vez cobriu a terra. Parecia outra perda, outra queda, outro Gênesis 1:2. Mas no terceiro dia, a voz falou novamente, e a luz retornou. O que o inimigo continua entendendo mal é o seguinte: toda vez que ele pensa que enterrou algo, Deus está, na verdade, plantando. Esse é o padrão divino. A destruição nunca é o fim. O julgamento nunca é a última palavra. O vazio sem forma não é um túmulo, é a lousa em branco para a glória. E se é assim que Deus opera em um nível cósmico, isso significa algo poderoso para você. Significa que a perda que você sofreu não é o quadro completo, que o silêncio que você suportou não é abandono, que o vazio que você sente não é morte, é preparação. Veja bem, o Deus de Gênesis não evita a fragilidade, ele a escolhe. Não porque ele se deleite na dor, mas porque ele sabe o que ela pode se tornar em suas mãos. Ele pegou uma terra despedaçada e fez dela o cenário para sua obra-prima redentora. Ele pegou o pó e o transformou em sua própria imagem. Ele pegou a traição e a transformou no pano de fundo da salvação. E agora, ele pega você, com todas as suas cicatrizes, seus arrependimentos, sua confusão, e diz: vamos começar de novo. Esta é a pulsação de toda a Bíblia. Não uma história de pessoas perfeitas fazendo grandes coisas, mas de pessoas quebradas que encontraram a voz de um Deus perfeito e escolheram confiar nele novamente. Você não foi colocado nesta linha do tempo por acidente. Você não está respirando agora por coincidência. Você faz parte de um plano que começou antes que o tempo existisse. Um plano que dizia que a luz sempre surgiria das trevas, que a restauração sempre seguiria a ruína. A mesma voz que quebrou o silêncio em Gênesis ainda ecoa por todo o universo. E hoje, ela está sussurrando para você. Não apenas para sobreviver, não apenas para reconstruir, mas para se tornar a prova viva de que nada é quebrado demais para Deus usar. Porque você também faz parte do padrão divino. E se você ouvir com atenção, você ouvirá a mesma voz que disse: haja luz. Ainda está falando agora. Você chegou até aqui não por acaso, mas por um chamado. Algo dentro de você sabe que esta história não é apenas antiga, é pessoal. Porque o mesmo Deus que pairava sobre o mundo em ruínas, agora paira sobre um coração ferido. A Bíblia começa em silêncio, mas não permanece em silêncio. Começa na escuridão, mas não permanece escura. Começa em ruínas, mas Deus nunca as deixa intocadas. Ele fala, ele respira, ele restaura. É isso que ele é, o restaurador. A voz no vazio, aquele que não precisa de perfeição para começar. Ele a cria a partir do caos. E talvez seja aí que você esteja. Talvez tudo pareça disperso. Seu passado assombra. Seu futuro parece distante. E o presente é apenas ruído. Mas ouça, Deus não espera que você se recomponha antes de agir. Ele fala na confusão, na depressão, no trauma, na perda. E quando ele fala, a luz surge. Aconteceu em Gênesis. Aconteceu no túmulo. Está acontecendo agora. Sua vida pode parecer Gênesis 1:2, sem forma, vazia, coberta de escuridão. Mas se a história terminasse ali, não teríamos as Escrituras, não teríamos o Éden, não teríamos esperança. Então, o fato de você ainda estar respirando significa que a história não acabou. Você não foi esquecido. Você não terminou. O mesmo Deus que restaurou um mundo destruído está sussurrando seu nome hoje. Ele não está chamando você para ser perfeito. Ele está chamando você para ouvir, para responder, para começar de novo. Este é o Evangelho. Não que ascendemos ao céu, mas que o céu desceu às cinzas. Não que escapamos da escuridão, mas que a luz a invadiu. Agora mesmo, onde quer que você esteja, feche os olhos e ouça isto não apenas com os ouvidos, mas com o espírito. Haja luz em sua mente, em seu coração, em seu lar, em seu futuro, em suas feridas. Porque quando Deus fala isso sobre sua vida, o inferno não pode te segurar. O passado não pode te definir.
E o caos não pode impedir o que ele ordenou que surgisse. Você não é apenas parte de um mundo sendo restaurado. Você é a restauração. Você é a prova de que Deus ainda fala, ainda reconstrói, ainda redime. E agora, se esta mensagem despertou algo dentro de você, não deixe que pare por aqui. Deixe um comentário e nos diga qual parte dessa mensagem falou diretamente à sua alma. Curta este vídeo, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas presas em seu próprio Gênesis 1, 2. E não deixe de se inscrever para não perder a próxima revelação que Deus está revelando, porque há outro vídeo aqui na tela, agora mesmo, esperando para levá-lo ainda mais fundo nos mistérios da sua palavra. Deus te abençoe. Continue caminhando em direção à luz, porque a história ainda está sendo escrita, e você está nela.